Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Já vão fazendo aquela recomendação básica que eu sempre falo, né? Já pega o aviãozinho, vai encaminhando para todo mundo, vai chamando familiares, pacientes para irem entrando aqui na nossa live, tá? E vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode só me escrever, por favor, se tá tudo bem com o som? Estão me enxergando bem também? Ah, obrigada. Bom, eu já vou começar aqui a nossa live hoje de uma maneira diferente. Por quê? Primeiro quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, porque a gente, na quinta-feira, o Instagram não colaborou com a gente ou a internet, nem eu, nem a doutora Maura, a gente sabe o que aconteceu. Mas hoje a gente já fez vários testes aqui, fizemos um de manhã, fizemos agora no finalzinho da tarde, tá tudo live, que é referente a gente já deixar a doutora Maura aqui, junto com a gente na nossa abertura. E aí eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece, e em seguida a nossa grande convidada, essa nobre doutora Maura Mourão, vai aí poder ajudar muito a gente, tirar todas as dúvidas, passar informações novas. Então, algumas pessoas me conhecem, mas meu nome é Marli Panão, eu tenho 57 anos, 56, acabei de fazer 56, mas eu adoro fazer aniversário, eu já estou adiantando. Eu sou de São Paulo, eu tenho 2 filhos, um de 38 anos, um de 36, tenho um netinho e já tenho 2 filhos das 2 noras chegando, um em dezembro agora e um em março. Por que eu estou contando isso da minha vida? Porque é interessante vocês saberem que mesmo com o diagnóstico de um câncer ou de um mieloma múltiplo, tem vida, tem família, tem vida depois, antes, durante, né, um diagnóstico de câncer. Então, falar rapidinho, eu sou paciente de mieloma múltiplo, eu tive uma gamopatia identificada em 2015, eu segui em acompanhamento 2015, 16, 17, 18, em 2019 eu entrei em tratamento, fiz durante 7 meses, 2 vezes por semana, o tratamento de quimioterapia, preparei toda a minha medula, né, para poder fazer o transplante autólogo, eu fiz em janeiro de 2020, passei por tudo que todos os pacientes passam, né, do transplante, toda aquela situação que quando os pacientes eles entram em contato com a gente não conta tudo, né? Ai, como é que foi para você? Foi tudo bem, e cada um é diferente. Então, a gente sabe que vocês, pacientes que já fizeram ou que vão fazer um transplante de medula, passam. E a intenção dessa live aqui é a gente trazer informação, que é o que foi muito útil para mim quando eu descobri a gamopatia, quando eu descobri aí o tratamento, né, quando foi definido, quando começar o tratamento. Então, informação, ter acesso, buscar bons profissionais da área da hematologia, enfim, boas clínicas, pegar apoio nos grupos de apoio dos pacientes. Isso fez toda a diferença para mim e para vários pacientes que hoje estão tendo acesso a muita informação. Eu fico imaginando como que era, né, nos anos 80, nos anos 90, quando não tinha tanta tecnologia, tanta coisa nas nossas mãos. Então, a intenção dessa live hoje é atingir o máximo de pessoas, não importa quantas pessoas a gente atinja, o que importa é que se a gente conseguir ajudar uma pessoa, que essa pessoa mude o caminho, a rota do tratamento dela, seja um tratamento que ela mesma às vezes não está aceitando, ou que ela não tinha informação, a gente já se dá por muito feliz. Então, a live vai ficar gravada aqui. Eu faço parte do comitê também aqui do Joelise Fraga, da associação, né, Joelise Fraga. Eu gosto muito de poder ajudar os pacientes, porque alguém também me ajudou lá atrás. Eu conheci a Abrale, era a única associação que eu cheguei a ter acesso e fez toda a diferença na minha vida. Então agora, gente, eu quero passar a palavra. Aliás, quero primeiro apresentar, eu gostaria que você... Ó, gente, eu já estou íntima dela, ela já falou que eu posso chamá-la de você, tá? Tira o doutor, ela falou. Então eu quero que você
Maura, hoje, primeiro que se apresente, né? Você é da Bahia, atua aí na Santa Casa, e fale um pouquinho pra gente sobre a hematologia. Por que te chamou tanta atenção você se especializar nas doenças do sangue? Conta tudo pra gente. Eu vou até fechar aqui meu microfone um pouco, porque de vez em quando eu vou dar uma tossidinha e beber uma água, tá? Para não atrapalhar vocês. Então, primeiro, boa noite, né, a todos. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, participando, podendo falar para os pacientes, né, para falar da associação e falar do mieloma. Então, eu sou Maura, sou médica aqui em Salvador, hematologista da Santa Casa, daqui da Bahia, e do Grupo Oncoclínicas. Aí, lá na Santa Casa, a gente tem um serviço misto, que é uma coisa que eu adoro. Então, a gente tem os pacientes tanto do público quanto do privado, para poder, né, dar assistência. E oncohematologia sempre foi minha paixão. Então, eu sou hematologista, mas na hematologia, né, que é a especialidade que estuda as doenças do sangue, né, das células que moram lá na fábrica do sangue, na medula óssea, né, aquela parte que a gente chama de tutano do osso. Então, ali dentro tem a célula mãe que fabrica todas as nossas células do sangue. Então, o hematologista é o médico que estuda as doenças relacionadas a essas células. Existe uma parte da hematologia que é benigna, então quando a gente faz, na verdade, hematologia é tudo junto, né? Mas eu sempre gostei de oncohemato. Então, oncohematologia já é a parte maligna da hematologia, né? Então, aí é que entra o mieloma, os linfomas, as leucemias. Então, todas as vezes que essas células são envolvidas com o contexto de malignidade. E, a despeito, né, de todo mundo falar, nossa, por que entrar numa área que às vezes parece, né, tão difícil? Eu acho que a gente entra, né, numa jornada na vida do paciente num momento que é talvez o mais crítico da vida dele. E isso faz com que a gente passe a ter uma relação médico-paciente que eu acho que é difícil você ter em outra especialidade não oncológica, não tirando a importância, né? Todas as especialidades médicas são super importantes, mas o relacionamento mesmo com os pacientes foi o que me fez fazer hemato. Então, você entra num momento muito difícil e a gente vê isso, a superação, como você está falando, né? E enxergar que diagnóstico de neoplasia não é sentença, né? Existe vida, existe, né, esperança, existe cura, né? Que a gente sabe que é possível hoje a gente ver. E a gente tem vários pacientes curados que já tiveram, né, de várias doenças oncohematológicas e que hoje trazem os filhos. Então, assim, é uma relação meio longa, né? Apesar de muito difícil, porque a gente entra num momento muito difícil da vida de vocês, mas eu acho que, assim, para mim é extremamente interessante, muito bom essa troca e faz com que a gente passe a valorizar também como pessoa as coisas que são realmente importantes. Então, eu acho que quando a gente entra em especialidade oncológica, você passa a ter isso, né? Quando você passa por um momento como diagnóstico de câncer, você coloca as prioridades na sua vida, né? É verdade. E deixa de se importar com coisas menores. E a gente, como médico, participando junto com vocês, né, nessa caminhada, porque a gente torce, a gente sofre também, lógico que não é na mesma proporção, mas participando junto, a gente também aprende a ver a vida de um jeito diferente, a valorizar, a não se importar com coisa pequena. Então, a paixão pelo hemato vem disso, principalmente, né? Desse relacionamento que a gente vê e de toda a ciência mesmo que tem por trás das doenças hematológicas, que eu acho muito bonito. E então, olha, esse lado humano, essa interação, né, do paciente com o médico é fundamental. E eu, num bate-papo com você, né, Maura, para quem chegou agora, a doutora Maura falou para tirar o doutora da frente, que eu posso chamá-la de Maura e de você. Sim. Então, vamos lá. Então, Maura, eu percebo o seguinte, que vocês, quando nos acolhem, né, e vão dar um diagnóstico, eu tenho certeza que vocês têm um lado humano que pesa bastante para vocês também. E o jeito que vocês nos tratam, né, que tratam os pacientes, faz toda a diferença. Olha só, tem aqui a Marisa Rezende, que ela está dizendo, sou vovó graças à doutora Maura, cuidou do meu filho, curado. É mãe de um paciente que é um amor, adoro.
E assim, eu participo hoje dos netos dela, senti cada chegada de cada neto, foi muito legal. O filho dela Legal teve isso, né? leucemia aguda e está curado mesmo. Ai, graças a Deus. Olha quanta notícia boa, né? Doutora, você teve agora, né, lá na Europa, num congresso fantástico, né? O Congresso Europeu de Hematologia, o EA 2023. E eu queria muito, assim, não só eu, em nome de todos os pacientes, a gente quer muito saber sobre as novidades do Congresso Europeu de Hematologia, qual a importância do Congresso para os pacientes, para os médicos, referente aos avanços, porque vocês abrem mão da vida de vocês, da família de vocês, atravessam o mundo, vão lá investir o tempo de vocês para trazer informação para nós pacientes. Então agora você está aqui, Maura, para contar o que você viu de novo lá. Então, o congresso, na verdade, né, a gente levou um tempo aí da pandemia sem poder se encontrar, né? Assim, de qualquer forma, tendo os congressos mais online, que não é a mesma coisa. Mas, assim, esses grandes congressos da sociedade europeia e da sociedade americana, que acontece no fim do ano, né, que a gente chama de ASH, são os dois grandes momentos onde a gente vê a apresentação daquelas drogas novas, né, do resultado dos estudos com essas drogas novas. Então, é a primeira vez que isso é apresentado. Muitas vezes, esses estudos são finalizados para apresentação nesses grandes congressos, né, que é o europeu e o americano. Então, a importância é a gente realmente estar ali em primeiro momento vendo aqueles resultados de coisas que a gente está esperando tanto. E, além do mais, você tem a oportunidade de conversar com as pessoas que fizeram os estudos, né? Então, como foi? Então, assim, a troca entre os médicos é muito... Você convive com pessoas e médicos de realidades completamente diferentes da nossa e assim, sobretudo quando é presencial, né? A gente tem essa oportunidade de ver esses trabalhos sendo apresentados. E assim, eu posso dizer a vocês, acho que 80% da parte oncológica, pelo menos, do Congresso foi mieloma. E é muito interessante você ver como os avanços da doença estão acontecendo, porque a sala daquelas doenças onde as coisas mais novas chegam são as salas que ficam mais cheias. Eu cheguei a assistir em algumas das coisas que eram mais importantes do lado de fora, porque assim, a sala lota, eles botam um segundo painelzinho do lado de fora e tinha gente do lado de fora assistindo. Então, assim, estava realmente borbulhando pelo número de coisas novas que a gente tem visto surgir, graças a Deus. Doutora, Maura, o mieloma, ele não era muito conhecido, não era divulgado nem nada, né? E agora, cada vez mais, a gente está vendo que muitas, mas muitas pessoas que começam com aquele probleminha ortopédico primeiro, alguma dor, né? Algum problema relacionado à bacia, fêmur, enfim, e que de repente descobrem que é mieloma. Vocês têm uma estatística desse número? Porque agora a gente conhece muitas pessoas que têm. Antes era muito mais raro, mas era raro ou não tinha conhecimento e quando chegava o paciente no hospital, até a clínica talvez não era feita da maneira que deveria ser. Ou hoje, realmente, através do estilo de vida, alimentação, essa vida louca nos grandes centros urbanos, né, poluição, enfim, tem tanta coisa que pode também influenciar, né? Qual é a leitura de vocês com isso? Por que já está assim tanto paciente de mieloma sendo descoberto, né, no meio aí? É assim, na verdade, a doença, eu acho que a gente está diagnosticando mais, porque é uma das doenças mais difíceis. Então, isso que você falou, muitos pacientes não são diagnosticados, tanto que um dos trabalhos que a gente faz é justamente com as outras especialidades, então é com o ortopedista, o geriatra, o nefrologista, para que, né, lembre de que os pacientes com anemia, os pacientes com dor óssea inexplicada, né? Como você até já me contou um pouquinho sobre a sua, e justamente essa dor está estranha, não é qualquer dor, essa dor não passa, tá esquisito isso. Então, assim, né, que faz uma fratura óssea absolutamente do nada, né? Assim, ou uma queda boba ou uma fratura espontânea, de que a gente precisa investigar. Então, em parte, eu não tenho dúvida de que a gente está diagnosticando mais por causa dessa educação mesmo, mas também
existe uma tendência, provavelmente, a aumento por causa da exposição, né? Mieloma, na verdade, tem relação com exposição de substâncias tóxicas para a medula. A gente viu um aumento aí, né, que foi observado de vários tumores entre nos bombeiros, né, que apagaram o incêndio lá da época do atentado das Torres Gêmeas e que ficaram expostos àquela substância tóxica e que houve, né, eles tiveram mais câncer dentro dos tumores, então mieloma tem relação com essa exposição, né, de radiação e de coisas que a gente ainda talvez não conheça. Então, assim, o fato é que a gente está vendo mieloma em pessoas mais jovens, então você é um grande exemplo, né? Mieloma é uma doença acima de 65 anos, abaixo de 65 é jovem para mieloma, e a gente, assim, como qualquer doença oncológica, existe uma relação aí entre a genética e a exposição. Então, a gente deve vir geneticamente, algumas pessoas têm uma predisposição genética, mas o estilo de vida, sem dúvida, as coisas às quais a gente está se expondo estão aumentando provavelmente a incidência da doença. Então, as duas coisas são verdadeiras. Por um lado, é bom, né? Porque muita gente pode andar na prevenção, né? Sair dessa rota, se não é genética, essa linha, né, das contaminações, enfim, estilo de vida, e quem sabe até diminuir, né, o número de pacientes com essa doença. Doutora, o que são os estudos clínicos que são aguardados e apresentados nos congressos? Você já falou um pouquinho, né, deles. E salas lotadas, muito estudo. Existe um foco, uma preocupação central no mieloma? Sim, então, assim, na verdade, a gente, nos últimos 10 anos, melhorou muito, sobretudo nos últimos 5 anos, o que a gente tem disponível de droga. Mas essas drogas, elas não surgem do nada, né? Elas primeiro que a gente tratava antes com químio convencional. O que é a químio convencional? Era aquela que a gente conhecia no passado, né? Que o cabelo caía, que você toma uma químio extremamente agressiva e que ela vai lá e destrói tudo, o que é bom, o que é ruim, e tem todos os efeitos tóxicos. E hoje, no geral dos tumores, e isso, graças a Deus, também acontecendo para mieloma, a gente passou a entender biologicamente essa célula. Então, assim, lembrando a gente, como eu falei, né, a doença nasce na fábrica do sangue, na medula óssea. E é lá dentro que mora a célula que chama plasmócito e que é a célula que produz anticorpo. Então, né, é a célula que protege a gente contra a infecção. Ela mora lá dentro, na parte que o povo chama tutano, né, do osso. Então, assim, é normal ter plasmócito na medula e a gente precisa desses plasmócitos, porque são eles que produzem os anticorpos. Só que toda vez que você é agredido por algum agente externo, então aí vai vírus, aí vai várias agressões que a gente possa sofrer externamente, esse plasmócito precisa reagir para poder te defender. E erros nessa reação acontecem durante nossa vida. Então, assim, os plasmócitos erram nessa resposta muitas vezes, só que a gente também tem um organismo que é capaz de detectar esses erros e não deixar que eles vão à frente. Então, quando a gente tem tumor, falha duas vezes. Primeiro, produz um plasmócito errado. Segundo, o sistema imune não consegue deter nem destruir aquela célula errada que ele devia. Por isso que muita gente fala, muitas vezes quando eu estou mais triste, o que é que a depressão pode ter a ver com essa história? Deprime seu sistema imune, né? No momento que deprime seu sistema imune, é lógico que toda a sua vigilância muda, né? Então, por isso que tem muitos desses, o estresse, a depressão, muitas coisas que a gente relaciona muitas vezes em alguns momentos, né, com doenças, porque provavelmente isso altera seu sistema imune. Então, porque agredido a gente está sendo o tempo inteiro. Aí o Covid foi um exemplo, né, de um vírus que agrediu um monte de gente, fez nosso plasmócito ter que trabalhar, não teve jeito, aí a gente vacina, ele tem que trabalhar, aí a gente se expõe a outro vírus de gripe, e ele tem... Então, nessa coisa de ter que responder muito a estímulo externo, ele pode acabar sofrendo um erro. E aí, na hora que ele sofre erro, ele prolifera lá dentro da fábrica do sangue, lá dentro da medula, que mora dentro do osso. Então, uma das coisas que acontece são as lesões ósseas, as dores ósseas, a anemia, porque é lá dentro do osso, né, que fabrica o sangue, então a medula fica comprometida nessa fabricação, e ele produz aquilo que você falou, da sua gamopatia monoclonal, né? O plasmócito produz
a proteína que, na verdade, é para defender a gente contra a infecção, a imunoglobulina. Mas, nessa produção do plasmócito anormal, ela dá um pico, que a gente chama de pico monoclonal, que a gente consegue ver no sangue. Algumas pessoas, inclusive, a gente faz o diagnóstico como foi no seu caso, bem na época ainda que é proteína monoclonal, e a gente só precisa acompanhar, porque 1% dos casos por ano podem se transformar em mieloma. Nem todos vão transformar. Hoje a gente tem até o risco, né, de que então a gente acompanha aquela proteína monoclonal, mas não tem lesão óssea, não tem anemia, não tem disfunção renal, que é outra coisa que a proteína monoclonal causa, e realmente não precisa de tratamento na fase de hemopatia monoclonal. Mas se começa a fazer alguma dessas manifestações, então começa a ter anemia, começa a ter alteração óssea, começa, né, aí a gente precisa tratar. Só que nem sempre a gente pega na fase inicial, nessa fase de hemopatia. Às vezes a gente já pega com a lesão óssea estabelecida. Né? Então, assim, hoje a gente entende mais sobre essa biologia que levou esse plasmócito a se transformar nessa célula maligna, né? Dessa transformação do bem para o do mal. A gente entende um pouquinho melhor. E as drogas hoje são alvo, indo mais nesse erro para poder tentar tratar. Então, elas são muito mais eficazes e muito menos tóxicas. Mas precisam ser testadas, né? Se descobre isso in vitro, como a gente chama, né? Então, assim, eu acho que aqui tem um excesso de proteosoma. Então, eu vou usar um inibidor de proteosoma, que é o bortezomib, que muita gente usou aí, para tentar combater. Será que isso funciona na prática? Então, preciso testar. E os estudos clínicos são isso. A gente parte de um número pequeno de pacientes e quando chega no estudo na fase 3, que é quando ele está antes da comercialização da droga, é quando você já testa em pacientes no mundo inteiro. E após esse estudo fase 3 que existe a apresentação nos congressos. Então, por isso que a gente espera muito, porque isso leva 2, 3 anos de observação para ter certeza de que a droga não é tóxica, de que a droga é eficaz. E aí esses estudos é que são apresentados nos congressos. Olha, doutora, em cima do que você está falando agora, Maura, eu tenho duas perguntas para você. Certo. Uma está aqui na minha relaçãozinha. Vamos. Você responde qual que você quiser primeiro. Eu vou fazer a primeira e a segunda juntas. Na verdade, a segunda não é nenhuma pergunta, é um comentário que eu deixo até marcado aqui na tela, que o Zappellini, ele perguntou: o que os pacientes idosos não elegíveis a TMO podem esperar das novidades, principalmente aos da rede do SUS? E emendando isso, eu vou lhe perguntar também o que são as terapias com célula T. Então, são duas situações aí que eu queria que você colocasse para a gente. Vários dos estudos, inclusive, que têm sido apresentados, têm sido justamente na população frágil, né? Que é o idoso, ou às vezes não tão idoso, mas frágil do ponto de vista por outras doenças, né? Por outras questões, ou pela própria progressão do mieloma. Então, está se estudando cada vez mais, inclusive isso, ajustar drogas para essa população, né? Muitas vezes você tem que diminuir ou testar se naquela dose eles toleram. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito interessante é que muitos dos estudos estão sendo feitos em pacientes frágeis. Então, a gente está olhando como é o funcionamento da droga nesses pacientes para fazer os ajustes necessários. E no SUS, o que a gente tem buscado, né? SBHH, que é a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, tem hoje um programa que chama de Equidade, que é para poder melhorar o tratamento no SUS e fazer com que ele seja mais parecido e menos diferença a gente vê em relação ao que a gente tem no convênio. Então, hoje, o bortezomib, que é a droga, né, que revolucionou tudo isso aí, a gente não tinha disponível no SUS, passou a ter, né, a partir desse trabalho da WHH, e agora a gente está esperando a inclusão do daratumumab, né, que é outra droga super importante, que é o anticorpo monoclonal. Então, assim, idealmente, a gente precisa ter as 3 classes de droga no SUS, né, que é o anticorpo, que aí a gente tem o DARA, que é super bem tolerado em idosos também, o bortezomib, que já está no SUS, então é uma conquista que já aconteceu, e a terceira droga, que é a lenalidomida, que vocês, eu sei que sabem da importância, né? Os inibidores, os imunomoduladores, né? E a gente tem a lena, e também é uma briga para que a gente consiga colocar também. Então, assim, o que é interessante no SUS é que nessa questão da equidade, que a gente chama, que é tentar igualar o tratamento do SUS e do convênio, a primeira doença que a gente está brigando
é o mieloma. Então, assim, já conseguimos o bortezomib, estamos na briga pelo DARA, que a gente está pedindo a participação de todo mundo, né, na consulta pública que vai abrir, aproveitando, para poder a gente já apresentou tudo e a gente precisa colocar o DARA no SUS. Então, eu acho que as coisas, a gente vem trabalhando, precisamos ainda, né, ainda tem uma diferença, mas os idosos vão se beneficiar, como toda a população, né, que de mieloma, melhorando o tratamento no SUS. Nossa, olha que notícia boa, né, ô Zapeline? Olha, uma notícia boa, já que a doutora Maura pôs aqui, foi o que eu falei no início, né? Se a gente conseguir atingir, levar soluções, ideias, né, para as pessoas que fazem parte aqui da live, a gente fica muito feliz. A intenção é essa. No caso, você acabou até já respondendo a minha 8ª pergunta. Na verdade, minha 7ª pergunta que eu tinha para você. Eu esqueci de comentar, eu faço uso há 3 anos, abril, maio, junho, julho, eu faço uso 3 anos e 3 meses da lenalidomide, o Revlimid de 10 miligramas. Estou super bem com ele. Hoje até uma paciente perguntou num dos grupos, né? Ela falou, olha, vou começar a usar. Alguém aqui usa há muito tempo? E eu já pedi para ela entrar aqui na live e até ela aprender um pouco mais sobre a lenamidolida, né? O Revlimid. Então, às vezes as pessoas também têm medo, né, doutora, de fazer uso contínuo de um remédio que a gente sabe que não AS, aliás, nem AS, né? Mas faz parte, sim, né, do pós-transplante, faz parte da sobrevida. E hoje a medicina, a pesquisa, a ciência está indo tão rápido, é numa velocidade. Antes levava-se, sei lá, 10 a 20 anos para mudar alguma coisa, hoje a cada 3, né? Não é verdade, Maura? Cada 3 anos já tem uma novidade. Sem dúvida, tudo mais rápido, graças a Deus. Até como é que a gente... Não, desculpa, pode falar. Não, o que você estava falando é isso. A lena é uma droga fundamental, né, hoje no tratamento do mieloma. Então, assim, eu não respondi a pergunta do CAR-T, da célula T, se você quiser a gente fala agora, mas é o que vai render um pouquinho mais. Então, assim, que até, na verdade, tem toda a importância dessa história que você falou da lenalidomida. Então, a lena, ela é uma droga fundamental, tanto no início quanto nessa fase que a gente chama de manutenção. A gente sabe que o mieloma, né, depois que você alcança a resposta que você quer, né, com aquele primeiro tratamento mais intensivo de 6 meses, com ou sem transplante, a gente precisa de um tratamento de manutenção aí que geralmente dura 2 anos e que é a lena, né, uma droga oral que tem entrado nessa manutenção. Como ela também muitas vezes entra nos esquemas iniciais. Então, uma droga super importante. Todo mundo tem um pouco de medo dela porque ela veio a partir da talidomida, né, com aquelas questões que a gente teve em relação à malformação, mas é uma droga fundamental porque a gente chama imunomoduladora, quer dizer, ela faz o quê? Ela pega esse sistema imune que a gente tem, que falhou na resposta, e faz ele trabalhar a nosso favor. Então, assim, imunomodular hoje é extremamente importante, que é você usar a sua célula T, seu sistema imune, para te ajudar a vencer a doença. Então, por algum motivo ele falhou, né? Na hora que ele passou aquele plasmócito, na hora que ele não destruiu. Então, a lena, na verdade, modula esse sistema, ajuda a célula T a manter o que você conseguiu naquele primeiro tratamento, que a gente chama de indução. Então, assim, não deve ter medo, o tratamento de manutenção já provou que ele é eficaz, então, assim, e seguro, e a gente tem ajuste, né? A lena, tem gente que toma 25, tem gente que toma 20, tem gente que toma 15, tem gente que toma 10, então, assim, dá para ajustar. Eu tenho paciente que usa em dias alternados, mas é uma droga que a gente precisa dela. E todas as terapias que vêm da agora em diante, né? Então, assim, as terapias com célula T, que é justamente o que a gente começou. Primeiro, a gente tentou entender a célula do mieloma, agora a gente entendeu por que o sistema imune falhou. Por que ele está aceitando essa célula ali como se fosse uma parte dele, né? Porque ele não pode aceitar. Ela é estranha, eles tinham que destruir. Então, por quê? Porque existe, de algum jeito, a célula do mieloma modifica, né? A doença modifica essa célula T e faz com que ela fique meio amiguinha, né, do sistema imune. Então, a lena, primeiro, é uma das drogas que já participa dessa modulação, e as novas terapias, que são o CAR-T, né, e as terapias que a gente chama das células T, que são as novas promessas, vão fazer justamente isso, vão usar seu sistema imune, capacitar ele melhor para que ele reconheça a célula da doença e destrua ela. Então, o CAR-T
né? CART é justamente da célula T. Então, o que ele faz? Ele modifica, ele tira a sua célula, seu linfócito, né? Que é uma célula de defesa. O linfócito T, a gente tem que retirar ele pelo sangue periférico. Ele vai ser preparado em laboratório, meio turbinado, digamos, modificado geneticamente, para que ele consiga reconhecer melhor e destruir a célula. E depois de um período de mais ou menos 4 semanas, se recebe isso de volta, então não tem químio nessa história, recebe de volta essa célula T que foi preparada, que veio de você mesmo, só que foi ensinada a encontrar a célula do mieloma e destruir essa célula. Então, essa é a terapia da célula, é o CAR-T, né? Que a gente espera que no futuro, realmente, assim, as respostas são excelentes. A gente está, grande parte do congresso foi justamente para poder mostrar para a gente como estão esses novos estudos com CAR-T. A gente já tem o CAR-T no Brasil, né? Ainda como pesquisa, mas a gente já tem alguns centros fazendo no Brasil. E, além do mieloma, outras. Então, assim, os pacientes que, para ir para o CAR-T, eles precisam hoje ter usado lenalidomida antes. Então, daí a importância da lenalidomida. São os pacientes que já usaram lena e não responderam. Então, a gente sabe que tem uma importância, porque até nos Estados Unidos também, são pacientes que recaíram pós-lenalidomida, que estão indo para o CAR-T. E, além do CAR-T... Fica à vontade. Desculpa, além do CAR-T, só para entrar na coisa assim, como eu falei, no CAR-T eu tiro sua célula e preparo lá e devolvo. Às vezes a pessoa não consegue esperar essas 4 semanas, porque você tem que ficar sem tratamento as 4 semanas até a célula voltar. Então, existe... O que pode acontecer? Na verdade, a doença progredir. Tá. Né? Quando em 4 semanas. Quando o mieloma recai de forma agressiva, sobretudo quando a gente tem um comprometimento de coluna, né? Quando a gente tem um comprometimento renal, a gente precisa fazer alguma coisa em termos de tratamento. Então, existem terapias que até se chama de terapia ponte, para você esperar o CAR-T chegar. Porque o grande problema do CAR-T está sendo esse tempo de espera, né? Esperar 4 semanas em média, mas ninguém sabe quanto tempo o seu linfócito que foi tirado vai levar naquela culturinha que ele está sendo colocado lá nos Estados Unidos para crescer. Isso pode levar em média 4. Mas nesse tempo, você fica sem receber nenhum tipo de tratamento. Então, um dos problemas do CAR-T é que não dá para ser para todo mundo, porque nem todo mieloma pode esperar as 4 semanas. E esse tratamento que a gente faz no meio não pode prejudicar o que vem depois. Então, assim, as dificuldades, nem todo mundo é candidato, do mesmo jeito que nem todo mundo era candidato a transplante, nem todo mundo é candidato a CAR-T. E, além do mais, a gente tem... Então, assim, qual é a solução para isso? Existe uma célula T pronta. Então, se fez, não é da pessoa, né? É uma célula T feita in vitro, uma célula pronta, onde a gente tem esse receptor da célula T e a receptor do mieloma. Então, existe hoje uma coisa que chama biespecífico. Esse a gente já tem no Brasil, com preço, com acesso por alguns planos de saúde, mas que já foi... a gente já tem a Janssen já tem um biespecífico para mieloma completamente pronto para uso. E o que ele faz é isso, ele bota junto a célula T e a célula do mieloma juntas. E aí faz a célula T agir. Então, isso chama biespecífico. Então, para os pacientes que não podem esperar o CAR-T, ou que ainda a gente não tem, né, na verdade, o CAR-T no país, é uma solução. Nossa, quanta coisa boa, né? Porque teve o congresso nos Estados Unidos agora no começo do ano, em janeiro? Não, foi em dezembro ou janeiro, doutora? Dezembro. O ASH, foi em dezembro. Isso. Em janeiro a gente fez uma live sobre o ASH também, né? Com o Dr. Fábio Pires, da Beneficência Portuguesa, meu médico, inclusive, né, que me acompanha. E tinha muita novidade. A sua presença nesse congresso europeu também está vindo... A gente está percebendo que o negócio está pegando um volume maior referente ao mieloma múltiplo. E eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa assim, ele é muito querido, ele faz parte aqui dos nossos grupos, né? O João Ari. Ele pergunta, e o Belamaf? Falaram alguma coisa sobre ele no congresso? Também é bem específico, né? E, na verdade,
Eu não me lembro agora de nenhum estudo novo que tenha sido apresentado, mas muitas drogas, na verdade, dentre os bioespecíficos foram apresentadas, entendeu? E anticorpos. Não me lembro de se teve algum estudo novo que tenha sido apresentado dessa vez. Realmente não lembro. Posso olhar depois e até mandar para ele. Tá, agradeço. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Manutenção com Lena não mais só por 2 anos, mas indefinidamente até deixar de funcionar. Eu acho que até é o meu caso, né? Não é nenhuma pergunta, na verdade ela está fazendo um comentário. Eu estou tomando há 3 anos e 3 meses, 10 miligramas e está tudo bem. Mínimo, exatamente. 2 é mínimo, já tem gente que tem mantido porque a gente estava tendo algumas recidivas depois que parava. Então, realmente tem gente com 3, tem gente que faz o tempo inteiro. Doutora, eu já vou falar a cerejinha do final da nossa live aqui, vou colocar bem no final dela, mas... Não, vou ter que colocar agora, porque senão a minha pergunta vai ficar muito solta. A Associação Jolis Fraga está fazendo um movimento muito grande pelo Brasil inteiro com o Mieloma Run. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, está sendo fantástico. E eu sei que você esteve nessa edição agora da Bahia, domingo passado, no dia 2. Inclusive, apesar de não ter tido a corrida, eu fiz a corrida. Claro, você é corredora, você já é uma atleta. Eu acho que ajuda muito, né, a atividade. Pois é, e você me contou assim, né, toda essa sua participação, esse lado humano, a divulgação, poder parar pessoas ali que estão andando, pessoas que nunca nem ouviram falar no mieloma, eu mesma. Aliás, muitos médicos de algumas especialidades, não sabem. Todas consultas que eu vou, como eu sou uma paciente de mieloma, eu falo, doutor, você conhece mieloma múltiplo? Se não é um hematologista, né? Ele fala, sim, conheço. Eu fico quieta, porque eu sei que ele já ouviu falar, ele passou por alguma matéria na faculdade, mas ele não está atualizado, e está tudo bem, não é a área dele, né? Mas ortopedista também não saber, a gente começa a ficar um pouquinho mais chocado, porque precisa ter uma preocupação. Acho que a medicina, quando ela tem um olhar amplo, que ela não vai lá e fala assim, bom, eu não vou olhar seus glândulos porque eu sou ginecologista, eu não vou olhar isso que não diz respeito a mim. Não tem nada a ver isso, né? Eu acho que o médico, aliás, eu mesma descobri o mieloma por conta de uma consulta que nem era minha, era com meu marido, no reumatologista, e eu falei, doutor, aproveita que eu estou vindo aqui com ele para acompanhar, eu vou ter que trazê-lo, que ele tinha feito uma cirurgia no joelho, eu falei, pede alguns exames para mim que eu aproveito e já adianto, né? Foi ele quem viu a eletroforese de proteína com alteração de uma gamopatia não determinada e ele falou, não gosto disso aqui, vai atrás. Olha, doutora, Maura, quando você fala para mim, porque eu descobri cedo, né? Eu tenho 56 anos, já passei por todo o processo aí do tratamento e se Deus quiser vou seguir assim por muitos, muitos anos, né? Eu fico pensando assim, eu agradeço todos os dias aquele médico, um reumatologista, não tinha nada a ver comigo, era um médico para o meu marido, e ele ter me dado esse alerta, e agradeço também de eu não ter guardado a informação para mim. Isso para lá, isso aqui já está aparecendo no meu exame há tanto tempo, eu estou bem, estou saudável. Então, o que você tem para falar desse contato que você teve com as pessoas ali, poder falar, você ouviu falar, mieloma, você participar desse evento, a associação está fazendo um trabalho fantástico de divulgação, não só no Mieloma Run, mas até junto, a parte do governo, enfim. Se tivesse alguns médicos, se é que tem alguns profissionais aqui agora nessa live, ou que vão assistir depois, qual é a dica que você dá para esses médicos profissionais da área da saúde, desde um nutricionista que não sabe por quê, que um paciente não cura aquela anemia, né? Qual a dica? O que você tem para dizer disso tudo aí que você tem vivido? Uma das coisas que a gente tem buscado é isso, é fazer mais eletroforese e imunofixação, né? Que é onde a gente detecta a gamopatia monoclonal. A gamopatia monoclonal, acima de 50 anos de idade, até 5% das pessoas, se você procurar, tem. Então, assim, a prevalência é muito mais alta do que a gente imagina. Gamopatia monoclonal não é mieloma, mas é a chance da gente chegar no mieloma. Então, assim, a gente está falando de gente assintomático. Né? Então, que aqui se fez, existem trabalhos mostrando acima de 50, acima de 60, acima de 80,
que você pega a gamopatia monoclonal e que ela, inclusive, precisa ser acompanhada, pelo menos, né? Esse é o mínimo. Então, assim, nos pacientes assintomáticos, no paciente que tem anemia, que tem uma dor óssea que você não consegue, né, explicar, que tem uma alteração renal, quem mais faz diagnóstico são os nefrologistas. Esses têm toda a nossa... Tem horas que eu tenho que dizer, para que não é mieloma, é só uma gamopatia, vamos acompanhar, porque eles querem o mielo, eles querem logo tudo, então, porque eles são muito preocupados. Então, assim, o que a gente sentiu, primeiro que realmente é desconhecido de grande parte, como você falou, das pessoas, e é também desconhecido por muitos médicos. Então, a gente vê, às vezes, o paciente levar anos mesmo no ortopedista, ou levar anos com anemia. E uma outra coisa que a gente tem trabalhado, então, assim, a gente tem trabalhado muito dentro das faculdades de medicina, trabalhado com os residentes e com os médicos de outras especialidades, falando sobre a doença. Então, a educação, eu acho que é importante. Uma pessoa que estava vendendo picolé, o moço que estava vendendo picolé, ele perguntou, como é que eu sei se eu tenho isso? O que é que eu preciso fazer? Então, aí, assim, e depois dizer qual é o caminho, né? As UPAs precisam, a gente tem também aqui feito na Bahia um trabalho para tentar colocar a eletroforese nas UPAs. Então, não é que ela vai fazer parte do check-up anual, mas se você tem uma queixa, ou se o seu check-up vem uma anemia, uma alteração de função renal que não é explicada, se você tem uma dor óssea, vale a pena pedir a eletroforese. Então, assim, é ela que dá para a gente a dica do primeiro diagnóstico. Nem todo mieloma tem, ela, 20% podem ser negativos, mas a gente tem dicas, né, de que a gente... Então, assim, valorizar a anemia, principalmente no paciente acima de 50 anos, acho que é uma das coisas. Valorizar a disfunção renal, valorizar a dor óssea e sempre que a gente tiver, né, uma eletroforese positiva que foi pedida por algum motivo, a imunofixação, acompanhar para poder a gente ver o que é que está acontecendo, porque hoje, na verdade, inclusive dentro dessa gama que se chama de gamopatia monoclonal, a gente está vendo que tem muitas manifestações que não são mieloma. Às vezes ela tem paciente que vai para diálise por causa da proteína monoclonal com a medula normal, sem ter nada. E se a gente cortar essa proteína monoclonal, a gente tira esse doente de ficar dialítico. Então, assim, por isso que eu acho que o nefrologista tem sido nosso parceiro, muito grande, e a gente tem feito um trabalho com os geriatras, sobretudo, explicando que vale a pena fazer o diagnóstico. Não é que o paciente tem 90 anos, que ele tem mieloma, que você vai dizer, não dá, ele não vai dar para tratar mesmo, né? Porque ele vai morrer de dor óssea. Então, assim, até pela qualidade de vida desse paciente, né? Para você acrescentar qualidade de vida, o tratamento já não é mais aquela quimioagressiva. E a gente sabe, mesmo nos pacientes mais idosos, mais frágeis, se você trata, pelo menos, ele não vai ter fratura, ele não vai ter tanta dor, né? Porque senão, se você deixar a doença progredir sem fazer nada, só porque ele é idoso, isso hoje não tem mais sentido. Então, a gente tem trabalhado também nos geriatras nesse sentido. Vale a pena fazer o diagnóstico. Não é assim como outros tumores, que às vezes você fala assim, você não vai tratar mesmo, né? Ele já tem 90 anos, mas ele vai sofrer, né? Então, assim, até para diminuir sofrimento, a gente precisa fazer o diagnóstico, porque existem tratamentos adequados para essas faixas etárias mais frágeis e mais idosas. Sim. E a emoção de estar lá, hein? No meio desse povo lindo todo, o pessoal lá Foi bom, né? Foi muito bom, porque o congresso presencial é justamente isso. E assim, já o congresso europeu é interessante porque ele é bem diferente do americano nessa questão da preocupação com a pessoa. Não que os americanos não tenham essa preocupação, mas os americanos são bem a droga, a última coisa que eles descobriram, né? O custo que aquilo vai ter. E o Congresso Europeu, uma coisa que eu achei muito interessante, que a primeira palestra que eu assisti foi participação maior dos pacientes nas decisões dos estudos clínicos. Então, assim, quem decide no estudo clínico, basicamente, é o investigador. É a gente que decide se vai continuar, se vai tirar, se vai botar, se não sei o quê. E o paciente ele não sabe nem que droga ele está tomando, né? Então, assim, ter o paciente mais próximo, porque a qualidade de vida para ele é extremamente importante. Então, não adianta a droga ser maravilhosa se ele acaba com sua qualidade de vida. Então, assim, ter essa participação maior, ouvir mais o paciente, compartilhar a decisão. Então, assim, uma das coisas que, quando você estava falando isso, assim, a grande importância da gente ter vocês
tendo propriedade sobre o que vocês têm é fundamental. Vocês não, né, muitos pacientes entregam para o médico toda a decisão. E a decisão sobre o transplante, a gente precisa de vocês, porque a gente não tem como saber qual é o seu lugar. Eu não tenho como eu saber que o transplante é bom para pacientes com 56 anos, mas será que ele é bom para você? Né? Eu tenho um paciente que, doutora, não dá para eu fazer agora. Eu não estou pronta para ver meu cabelo cair. Eu não estou pronta para passar por isso. Eu preciso de mais tempo. Então, assim, esse é o melhor tratamento para você que mora a 12 horas de Salvador e vai precisar vir aqui 2 vezes por semana fazer infusão de droga. Talvez não. Tem um que ser 1 vez por semana e você não vai expor essa pessoa que às vezes tem 80 anos a uma viagem de 12 horas com a coluna doendo. Então, tem muita coisa envolvida, né? Compartilhar a decisão. A gente precisa que vocês se apropriem mesmo do que vocês têm. Entendam a doença, entendam as opções, discutam isso com os médicos para ver o que é melhor, né? Para poder a gente discutir junto o que é melhor para vocês, porque a gente não é dono de nenhuma verdade, a gente não tem como saber é verdade. de vocês. É verdade, Europa, doutora. Eu achei muito mais a preocupação deles é muito maior de escutar o paciente, de fazer o paciente, porque eu não sou a dona, né? A gente não é dono da verdade, a gente não tem como saber o que é melhor para vocês, né? Por mais eu tive uma paciente de mieloma que me marcou muito, que ela estava justamente na fase inicial da doença, tinha tido fratura de coluna, tem que ficar deitada, aquela coisa, né? Que não pode imobilizar, não tinha ido para cirurgia. E a gente estava desesperado tentando conseguir o DARA, que o plano de saúde dela não estava autorizando. Então, aquela briga dos filhos, minha, e quanto custa, e vamos tentar. E cada dia, olha, a gente vai conseguir o remédio. Ela falava muito pouco sobre aquilo. E um dia eu falei para ela, eu vi que ela estava muito triste quando a gente falava e parecia que o remédio está chegando, vai chegar. E aí eu disse, por que você está assim? Ela disse, eu só queria uma coisa, eu queria tomar um banho no chuveiro. Então, assim, a gente às vezes acha que a droga é a coisa mais importante e que ela queria era que alguém tentasse sentar ela de algum jeito, botar ela para tomar um banho de chuveiro. Sim. Então, assim, essas pequenas coisas a gente precisa ver, mesmo que prejudique um pouquinho, né? O tratamento, às vezes, que a gente nem sabe, quer comemorar um dia que é importante, quer fazer uma viagem que é importante. Sim. Então, assim, receber uma visita, talvez, pois né? Exatamente. Receber uma visita, tomar um banho, sentar numa cadeira, banho, né? Que às vezes você está tão... tirar o colete, poder ir ali fora, participar do casamento de um filho. Então, assim, essas coisas são fundamentais porque elas só vão ajudar, no fim das contas, né? Para a aderência e para que tudo dê certo. Doutora, eu vou passar rapidinho aqui um comentário que a Michele fez, a Micheline Morgani, que ela estava tomando Revlimid e o plano de saúde mudou para uma outra marca, que é a Nuvion. E ela quer ver se é segura. A princípio, sim, né? Então, assim, agora a gente já tem, isso para a gente é importante, porque vocês sabem que o custo da Lena, o grande problema é que ela ainda é muito cara. Né? A gente tem um custo aí que, se não me engano, está em torno, né, de 25, acho que em torno de 20 mil reais ou algo parecido. Na Europa, ela custa €1 o comprimido de 25. €1. Dá vontade de você trazer um monte na... Ai, doutora, a gente precisa que esse custo caia. Né? Precisa. Ó, nós temos 12 minutinhos. A gente precisa dar uma paradinha, assim. A gente tem que encerrar antes de fechar 1 hora de live para ela poder ficar um pouquinho mais curta, não, né? Porque a minha vontade é ficar aqui. Acho que nós vamos ter que fazer um repeteco, hein, doutora? Pronto. Quando puder na sua agenda, me chama o Jolice para a gente falar de novo, porque tá muito boa. Descarregar e eu tô botando para carregar aqui um pouquinho. Tá. Então eu vou até ler essa pergunta aqui da Paula Fusaro, que ela pergunta. Quer ler, doutora? Pode ler a pergunta dela, tá na tela. Eu não sei se eu consigo ver. Eu sou péssima, viu? Não sou muito boa, não. Tá. Na Paula Fusaro, custa €1. Isso. Na Europa, a gente está falando assim, €1 na Europa. Eles conseguiram lá, de algum jeito, fazer a droga custar. Aqui pra gente não, aqui pra gente custa 20 e poucos mil reais. A nova vai ficar um pouco mais barata, é 14 mil e alguma coisa o mês. Essa nova que é a nova forma. Sim. Mas sim, é segura.
A gente tem várias formas de lenalidomida que são seguras, né? E a gente precisa que outras entrem no país, além do Revlimid, para poder a gente ter a concorrência e aí esse custo baixar, né? Então, e aí a gente ficar com a droga mais acessível. Antes de entrar no país, elas têm que ser avaliadas e elas mostrarem que elas são tão boas quanto as que estão aí, mas isso para a gente é importante. Então, a gente também tem alguns casos que a gente está mudando do Revlimid para a nova Lena, né? Que é outro, eu não me lembro realmente o nome comercial, mas para a gente é super importante e a princípio, sim, elas funcionam bem. Sim. Doutora, tem uma paciente aqui, Costa Leonarda, ou Leonarda Costa, né? Eu que vou passar um recadinho para você. Você acabou de descobrir o mieloma, tem 2 meses, está fazendo quimio para fazer o TMO daqui uns 4 meses. Você está de parabéns de estar nessa live aqui agora, porque toda a informação que você está pegando e vendo vários pacientes que estão participando aqui, a gente está com 200 pessoas agora aqui, muitos já passaram por tudo isso, então, olha, fica firme, Leonarda, forte, vai fazer seu tratamento, vai fazer teu TMO, e ó, você vai ter muita história para contar para a gente depois, viu? Tudo passa. Isso é uma coisa que a gente tem certeza. Esse ponto, por exemplo, do cabelo na mulher, né, Maura, é tão importante. Às vezes as mulheres, elas até se assustam quando tem a notícia, vai cair meu cabelo. É a primeira pergunta, né, na consulta antes do TMO. Sempre. Mas ó, cresceu, gente. Tá aqui, ó. Fiquei careca. Aliás, eu adorei ser careca, porque eu fui careca na época da pandemia, tava todo mundo enfiado dentro de casa. Eu fazia live, reuniões do meu trabalho, online, tudo carequinha. E aí fui crescendo todo branco, cabelo cresce de novo. O que a gente precisa é estar vivo para esse cabelo crescer. A gente precisa estar aqui, firme, saudável, né? Cuidar da nossa alimentação, do bem-estar, da qualidade de vida. Só concordo. O transplante, na verdade, assim, eu acho que ele é super importante, como você falou. Agora, a gente sabe que para algumas pessoas, quando não dá, também hoje, a gente sabe que é possível a gente deixar ele para um segundo momento também, né? Então, assim, porque isso, eu vejo assim, muitos pacientes, isso vira uma coisa muito grande, eu não tenho coragem de fazer, eu não tenho, e assim, eu sei que tem horas que é isso, as pessoas são diferentes e às vezes tem gente que chega naquele momento e para ele cair o cabelo não é uma coisa menor, né? Às vezes para algumas mas para outras ela fala, eu não vou dar conta. Para mim isso aí agora não dá. Então, também é possível não fazer e tá bem. Existem estudos, na verdade, a gente sabe que ele é importante porque ele aprofunda, né, a resposta. Infelizmente, a gente ainda não pode dizer que a gente tem a cura, embora ela esteja no horizonte, mas a gente tem tempo livre de doença. E, a princípio, o transplante mantém esse tempo livre de doença maior. Mas quando a gente olha na população geral, né, global, a gente ainda não viu que os transplantados ficaram, né, depois de muito tempo, ainda não tem um grande benefício para todos, quando você olha todos. O benefício individual e o benefício em alguns pacientes, eu não tenho dúvida. Mas, assim, eu acho que é isso, é avaliar cada caso e, às vezes, é uma coisa tão importante, aquilo gera uma angústia tão grande. Sim. Eu acho que é possível hoje você entrar com as drogas novas, né? Tendo tido acesso às melhores drogas na indução. Hoje, aparentemente, com essas novas drogas, é possível entrar em uma manutenção com a Lena e ficar bem também. Às vezes, quando você olha depois de 3 anos, transplantados e não transplantados estão iguais. Porém, a gente ainda precisa entender um pouquinho melhor para quem, né? E quando o paciente está bem e ele é candidato, a gente manda para o transplante na primeira remissão, sim, como aconteceu com você. Jovem, né? Está bem, está tolerando. Vamos na primeira remissão? Vamos. Se não, vamos aguardar, porque agora não dá para você, não vai ser muita coisa para você tolerar, não é nem o risco, é a coisa psicológica, porque não é um passeio no parque, né? Existe toda uma questão. Então, assim, é só para diminuir a angústia daqueles que acham, né, que por acaso, não é que eu acho que sempre que possível deve fazer, mas se você não tolera mesmo na primeira linha, os estudos ainda não mostraram
que é essa importância da primeira linha tão fundamental para quem, por acaso, não consegue fazer no início. E a gente está tendo alguns problemas de acesso também do SUS e de alguns convênios nesse início aí. Maura, eu li aqui quase o que todo mundo falou, né? Amaram essa sua live, amaram a sua humildade, o jeito simples, humano de você explicar, de você dividir com a gente toda essa informação. Olha que coisa, né? Pacientes novos que acabaram de ser diagnosticados, pacientes que já passaram por vários tratamentos, pacientes que, como eu, né? Que estou aqui me tratando com o meu Revlimid. Quer dizer, todos nós precisamos desse apoio, dessa ajuda. A nossa intenção é essa. Óbvio que de primeira mão choca todo mundo. Hoje é muito fácil. Estamos em 2023, é muito fácil eu falar hoje assim, né? Ah, tudo já passou, já foi. Mas cada um tem um tamanho de sensação, de dor, de perda, tem um tipo de apoio familiar, apoio dos amigos, toda essa rede de apoio. Então, o que eu tenho para dizer é assim, é muita fé. Eu tinha uma coisa, cada vez que eu ia fazer o mielograma, que eu fazia a cada 6 meses, eu tinha um mantra comigo. Eu falava, Jesus, não saia do meu lado nem um segundo, fica aqui comigo. Eu não sentia dor no mielograma. Então, quando às vezes as pessoas sentem, cada um tem um tamanho de dor, cada um tem um tamanho de sofrimento. Óbvio que eu fiquei assim, 5 anos pensando, nossa, será que um dia meu cabelo vai cair se eu tiver que tratar? Aí quando chegou o momento, vem uma força que a gente não sabe nem de onde porque a gente já passou por tanta coisa durante a quimioterapia, a gente já sofreu com tantos remédios, tanta coisa que a gente fala, nossa, deixa o cabelo ir, eu me viro, isso daqui é o de menos. Ou algumas outras situações de pessoas que, como o Jefferson, por exemplo, que está aqui na live, ele faz parte dos grupos também, é um rapaz jovem e que ele teve problemas gravíssimos na coluna e ele descobriu bem no auge da pandemia e sofreu muito. Fez cirurgias na coluna, fazendo quimioterapia, já engatando o transplante. Então, assim, quando eu vejo a dor do outro, eu percebo que a minha não é nada. E eu tenho certeza que o outro, quando vê a dor de outro, também alivia a dele. Fala assim, nossa, eu não tenho nada, deixa eu ajudar essa pessoa. A grande coisa boa que a gente tem visto desses grupos de apoio de vocês, dessas associações, é que eu fazia isso na minha sala de espera. Às vezes o paciente saiu e fazia, tem alguém ali do lado de fora que já passou por isso. Conversa um pouquinho com ele, eu pedia para um para conversar com o outro, e vocês estão fazendo isso num negócio imenso. Então, assim, uma das coisas que aconteceu lá no encontro que eu achei muito legal é que tinha uma senhora que tinha 20 anos de mieloma. Então, na hora que ela estava sentadinha ali, bem tranquila na mesa, conversando, ela estava ótima, e que ela falou, eu tenho 20 anos de mieloma. Então, aí quem tinha 5 falava, poxa, que legal, ela tem 20 anos e está aqui, ótima. Então, assim, esse apoio, né, de um para o outro, de dizer é difícil, mas vai passar, isso daí tem uma dimensão que é muito maior do que a gente como médico pode dar. É muito grande. É verdade, é verdade. E a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar. E em nome da Associação do Joelísio Fraga, e eu também agradeço ao Joelísio de ter me apresentado você, porque a gente precisa, sim, reciclar e recarregar as energias, né, de tempo em tempo. Eu estou, assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade de te conhecer. Ele já tinha me falado muito de você, que eu ia gostar, que você era tudo isso que a gente está vendo aqui nessa live. Então, Maura, muito obrigada pelo seu tempo. Eu tenho certeza que todo mundo, tá todo mundo aqui falando, né? Passou muita confiança, que você é maravilhosa, a sua humildade, o jeito simples de explicar. Isso é fantástico. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer mais uma live, 2, 3, quantas forem, tá? Eu vou estar sempre à disposição. Esses 200 pacientes estão aqui fora, todos que vão assistir posteriormente, né? A gente agradece muito. Obrigada pela sua dedicação, viu? Que bom, gente. É um prazer muito grande. É isso que eu falei. Eu adorava tentar fazer isso de um jeito pequenininho, que era pedir um para falar com o outro, um para apoiar o outro, um para explicar como é com o outro. E aqui isso fica com uma dimensão muito maior. Então, assim, para mim é um prazer enorme poder também estar falando, conhecer vocês. Então, assim, isso é o que dá para a gente força, né? Para a gente ter certeza de que está no caminho certo, é propósito de vida mesmo, é muito legal. Então, a gente vai torcer, eu acho que vai melhorar muito
as coisas de tratamento, a gente espera realmente que a cura esteja aí no nosso horizonte, que a gente vai chegar lá, né? Quem está em tratamento hoje com essas terapias melhor precisa ser aguardado, por isso que a gente fala que a cura a gente precisa esperar, porque a gente precisa esperar quem tratou, né? Daqui a 5, 10 anos não volta, está curado. Então aí a gente precisa esperar, mas a gente tem muita esperança que a gente está num momento muito legal. Muito obrigada. Obrigada a cada um que está aqui agora com a gente e a todos que vão ver. Dupliquem, passa para os grupos essa live, que eu já vou deixar salva lá, né, no Instagram do Joelísio. E divulga, duplica. Não perca a oportunidade de estar aqui sempre junto com esses profissionais maravilhosos. Maura, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, Beijo, viu? muito grande. Ó, beijo para todos também. Tchau, gente.